Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o It. Hoje a gente está aqui para falar sobre tendências de marketing digital. Sei que está um pouco tarde, a gente já encerrou fevereiro, mas ainda é o momento da gente discutir um pouquinho sobre tendências. É, Esse vídeo era para falar um pouquinho mal sobre tendências de marketing digital a princípio. Eu tenho uma leve tendência a não acreditar muito nessas tendências, porque nos últimos anos a gente vem tendo muitos artigos relacionados ao que a gente tem de expectativa para o ano, o que vai acontecer ou não dentro desse universo. E as coisas não vêm se realizando, concretizando. Ou a gente olha para muitas tendências que são coisas que a gente viu muito acontecendo no ano anterior e para mim isso não fazia muito sentido. Esse ano está um pouquinho diferente, a gente tem tendências muito positivas, muito legais e disruptivas em relação ao ano de 2020, porque eu acho que o ano passado a gente conseguiu acelerar bem o contexto, né, colocar mais pessoas dentro do contexto de realidade de marketing digital do que a gente vinha fazendo aí nos últimos anos. Antes da gente seguir, é importante entender o que é tendência. Tendência não quer dizer que vai ser concretizado, que vai ser realizado. Tendência é uma predisposição a acontecer algo. E muitas vezes ele é motivado por algo que está acontecendo ou que já aconteceu. Então, basicamente, se a gente pegar o ano 2020, ele carregou muita coisa, ou ele aconteceu muita coisa que vai gerar tendências agora de comportamento ou de atividades digitais, nesse caso, predispostas, né? Predispostas a algo que aconteceu, predispostas a acontecer de acordo com uma realidade, o que a gente está vivendo no momento. Então, são pontos, né, que podem ser concretizados se a expectativa do comportamento do consumidor, por exemplo, se concretizar em cima do que a gente tem aí de cenário. Então, assim, eu não vou falar genericamente de todas aqui, eu quero expandir um pouquinho mais em cada uma, pelo menos das que eu julgo serem as mais propensas a acontecerem. E a gente vai começar hoje aqui falando de Google, uma polêmica a princípio também, que é a questão da gente ter, você viu aí no começo desse vídeo, né? Mas a gente ter cada vez mais pesquisas no Google e agora menos cliques. O que isso significa, né? Antes da gente começar aqui explicando como é que a gente pode entender isso, como é que a gente pode se adaptar a isso, porque as mudanças vão acontecer, isso é fato. E como que a gente, dentro do universo aí de marketing, pode se adaptar e continuar trazendo negócio para o cliente. Mas antes de... É importante assim, a gente fazer pegar o motivo que isso vai acontecer, tá? Que é o que vai dar predisposição para essa tendência aí durante esse ano. Estou aqui com o meu computador do lado para não esquecer que tem tudo a ver com esse livro aqui que eu estou lendo. Não acabei, então ainda não vou indicar, mas é um livro que me foi indicado aí, que é do Simon Sinek, O Jogo Infinito. É o mesmo autor ali do Comece pelo Porquê, que é um puta livro. E esse livro aqui fala sobre o jogo infinito. Ele compara muito o que a gente pode chamar aí de finito e infinito. Finito é o que tem começo, meio e fim, e infinito, obviamente, é o que você não tem. Você tem talvez uma partida, você não vê o meio e você não vê o fim. E aí é o que acontece aqui com o Google e por que a gente está vendo essas mudanças. Não sei se vocês já viram, mas se você acessar o site do Google, né, tá bolt.google, procura isso e você vai ter um cenário um site que fala sobre os produtos do Google, quais são os compromissos que ele tem, qual é a história, para você conhecer um pouquinho mais da ferramenta. Na primeira página, você tem logo qual é a missão dessa ferramenta, né, desse portal. A missão deles, vou ler aqui para vocês, a nossa missão é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos. Isso é o que vai gerar cada vez mais uma vida útil para o Google. E eu acho que a gente nunca vai conversar aqui se o Google vai morrer, se ele vai existir por muito tempo. Mas o que é fato? O Google existe
ele tem um market share gigante em relação aos seus concorrentes, como o Yahoo, o Bing, detém mais de 80% de todo o tráfego de pesquisa, né? E hoje é quase se fosse o navegador principal, né? Todo navegador, que não o Chrome, que já vem nativo aí com o Google, que já é do Google, mas você geralmente está em outro navegador, você busca o Google para poder sempre começar a sua pesquisa. Eu falei no último vídeo aí um pouco sobre SEO e como o Google é relevante até mesmo para as pessoas que já têm uma maturidade, já conhecem o caminho certo para um determinado site, mas mesmo assim vai lá e busca no Google. O que está acontecendo, pessoal? O ano passado, até agora, se você pesquisar por Covid, o Google ele não te dá respostas. Aliás, ele te dá respostas, ele não te dá links para você clicar em sites. Ele mudou um pouco o objetivo da própria ferramenta, que é ao contrário de você colocar opções de aprendizado para aquela pessoa ou responder a pergunta do que ela está pesquisando, é você já dar direto a resposta para as perguntas sem necessariamente você ter que clicar em um link. Então, quando você procura por Covid-19, você já vem uma série de artigos, o layout até muda do site, e você vê uma série de trechos de artigos, ou até de links úteis também, mas que tem uma resposta imediata para a pessoa que está pesquisando por algo. E essa é a tendência do Google. No caso da Covid, foi muito baseado em algo que já vinha acontecendo com o Google, esses trechinhos, que quando você pesquisa já vem alguns trechos, ou vem aquelas perguntinhas, né? Várias perguntas com uma resposta, e você, quanto mais lendo, você vai se aprofundando sem necessariamente entrar dentro do site. Todos aqueles trechos de conteúdo estão dentro de um site, de um portal terceiro, que não Google, que fornece informações ali para responder aquela questão. No caso da Covid, e eu acho que isso vai cada vez mais se expandir, o Google ele apresentou essas informações de sites relevantes, mas sites que também têm um certo maturidade em relação à notícia, né, que a gente pode confiar naquela notícia, e já expôs isso para as pessoas. Muito porque provavelmente a gente ia ter uma enxurrada, ou teve uma enxurrada de estratégias digitais para levar cliques em sites que não necessariamente são correspondentes à Covid. E isso ficar lá no topo do Google e não necessariamente aquilo ser benéfico para quem está pesquisando ou para quem precisa da informação. Então foi um caso à parte, mas um caso à parte que serve, obviamente, de ensaio para tudo que o Google pode oferecer para as pessoas. A frase "o Google é o pai dos burros", né? Isso já vem há muito tempo. Não que seja o pai dos burros, o Google é útil para todo mundo, eu uso muito, uso o dia todo. E, na verdade, é hoje a nossa principal fonte de pesquisa, de agilidade para ter uma informação imediata. Então, assim, é algo que eu vejo como tendência do Google de acontecer nos próximos anos. Esse é o caminho que ele vai seguir e, com certeza, essa missão dele está sendo realizada. E aí o principal, né? O Google não está pensando exclusivamente na sua plataforma como monetização. A monetização é importante porque ele detém um core ali muito grande sobre o marketing digital. Mas aí a gente volta aqui para o livro sobre o jogo infinito. O Google está jogando um jogo infinito, que eu não tenho um fim para isso. Eu tenho uma missão e essa missão eu vou me adaptando, vou realizando ela aos poucos. Não é uma missão finita, né? Uma missão que vai chegar ao fim. Não, a tendência é que as pessoas mudem o comportamento com muita frequência e o Google vai se adaptando a isso para realizar a sua missão, que é informar, né? Trazer, organizar e informar universalmente esses conteúdos de uma forma acessível para o mundo todo. E aí, beleza. Ótimo, muito legal, Google, obrigado. Sua missão é linda, seu jogo infinito, ele é muito correspondente a uma coisa muito legal que vão realizar com certeza, muito porque você tem o domínio, mas como eu, que faço marketing digital, posso me adaptar a isso e eu vou perder cliques? Essa é a grande questão. Tudo que eu estou fazendo aqui de SEO, tudo que eu estou fazendo aqui de anúncio, eu vou perder isso? Essa é a tendência? Mais ou menos. Tá?
antes da gente seguir como a gente vai se adaptar a essas estratégias, já seguindo já, eu tenho algumas coisas anotadas aqui, para não esquecer de falar para vocês. O principal, quem já está mais familiarizado com o Google, Google Ads principalmente, sabe que a gente tem lá um campo que chama Snippets. Os Snippets, eles são trechinhos do que eu estou vendendo, seja serviço ou produto. São informações úteis que eu agrego ao meu anúncio para quando a pessoa vai pesquisar, eu ter mais relevância em relação àquela pesquisa. Então, eu crio no meu próprio anúncio hiperlinks que podem acessar uma página específica dentro do meu site, que não a home, por exemplo. Ou que não o produto está sendo ofertado ali no anúncio principal. Eu posso colocar um link para entrar em contato, eu posso colocar um link para o meu pós-vendas, enfim, eu posso colocar várias coisas. E é isso que o Google está pedindo, principalmente no SEO dos sites, né? Que você tenha uma que está chamando de feature snippets, né? E a gente tem o rich snippets. São coisas distintas, mas que agregam da mesma forma, tá? A gente tem trechos importantes dentro de um artigo ou dentro de uma página de serviço, por exemplo, que definem ou que resumem aquilo que você está tentando vender ou que você está colocando de informação ali. Então isso é muito importante. Antes de qualquer página rica, você pensar em um trecho, em um parágrafo ali de poucos caracteres que vão trazer um resumo de tudo que tem na página. Isso é o principal. Se você está respondendo uma pergunta, pensa isso é muito importante. Você tem perguntas, então você precisa ter trechos, você pode ter uma resposta extensa, mas tem um trecho que responde resumidamente, de uma forma objetiva, aquela pergunta para o usuário. Tudo isso vai ser levado em consideração para o Google nessa questão de trazer uma página resumida, e não necessariamente uma página onde eu tenho vários links de resposta. Então, facilitar a vida do usuário, já dá a resposta para a pergunta que ele tem, ou dá o melhor link de solução. Então, esses dois, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Se você está ouvindo pelo podcast, acessa o Instagram ou acessa o canal do YouTube. Dentro desses canais, na descrição, você tem os links úteis, ou mesmo se você for na trilha digital, estou deixando isso lá também, tá? Procura por Google na trilha, você vai ter lá o que é Feature e Rich Snippets, tá? E também o que é Google Meu Negócio, que você já tem essas informações lá, pode buscar, tá tudo já mapeadinho. São 3 artigos excelentes da Rock Content, na verdade, que explica um pouquinho mais dessas 3 situações e o quanto elas são essenciais para você agregar no seu site, tá? Então, mesmo se você não for de tecnologia, se você não for programador, não for o marketing, é muito importante que você entenda para você pedir para o profissional que está te atendendo ou para você pensar como é que o mínimo que você pode estruturar no seu site, obviamente pedindo ajuda para quem pode te auxiliar aí nesse desenvolvimento. Então, o que a gente deixa aqui de lição, né? Essa tendência ela vai movimentar não só todo o setor de marketing, como vai movimentar a relevância do seu site de forma geral. Então, assim, é algo que precisa ser estruturado. E não é necessário você mudar completamente seu site, mas você fazer adaptações ali que vão caminhar para a tendência que o Google está tendo de ignorar um pouco o fundamento lá, o que ele tinha, né? Ignorar um pouco a monetização para poder gerar mais recursos úteis para o seu usuário. Outro ponto, pessoal, importante aqui, ó, para a gente fechar. A gente vai ter mais tráfego, mais pesquisas, na verdade, dentro do Google, com certeza. Essa é a tendência. A gente não vai perder posição, a gente vai ganhar a posição do Google frente aos concorrentes, com certeza, cada vez mais. E o que a gente ganha com isso? Mais tráfego rico para o meu site, porque eu tenho menos cliques bobos, né? Tipo, a gente tem o Google ali como principal fonte, e provavelmente mais conversões. Então, assim,
desde que a gente se estruture para isso. Foi um resumo, pessoal. A gente se vê daqui a pouco com mais uma tendência de marketing digital.